Quando nasci, nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora, raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina, uma alma nordestina, derramada na secura, numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra. Sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Eu nasci em Bodocó, naquela terra bonita, quente, longe, quase 700 quilômetros da orla, mas de uma capacidade bonita e forte do sertão profundo. Eu digo que eu fui muito forte porque nasci em Bodocó, no mês de janeiro, às 2 horas da tarde, é um negócio meio... É pesado, porque janeiro é o mês mais forte do sertão, mais forte do verão nas terras de dentro. Nesse nascedouro, nesse meu nascedouro, existiu muitas coisas bonitas. Meu pai era caçador e caçava-se muita rolinha. E a minha mãe, ela preparava aquilo lá e tirava as penas e fazia uma coisa interessante, ela separava as penugens das penas. Ia guardando aquilo lá e no tempo da gestação, no tempo que ela estava me esperando, ela guardou todas essas penugens e ela compôs o meu berço com 2 rolinhos cobertos de cetim e um travesseiro em meia-lua, todos preenchidos com penugem de rolinha. Então era uma coisa muito forte, eu acho assim um comportamento muito peculiar e ao mesmo tempo muito vinculante, né? Uma coisa dessa você, mesmo que queira você deixar de ter esse gosto, de ter essa coisa forte de teluridade, você não pode deixar de depois de uma coisa dessa, né? Meu pai teve um tempo que ele precisou de uma profissionalização e ele aperfeiçoou-se em fotografia. Ele transformou-se num fotógrafo. Mesmo antes dele trabalhar na Deneru, ele tinha essa condição das fotografias. E o foto foi uma coisa que, dentro de casa, ocupava a família toda. Todos nós tínhamos alguma coisa de parte de responsabilidade do processo fotográfico em casa. Ele tinha o trabalho dele e tinha o foto para complementar a renda. A fotografia é uma arte que, mesmo retida num papel, ela tem uma profundidade de significantes e significados muito interessante e muito rico. Eu tenho a grata satisfação de ainda hoje guardar comigo uma relíquia que pouca gente tem. Eu tenho uma fotografia, uma negativa minha, tirada pelo meu pai, e é uma negativa em vidro ainda. Então a película, que depois passou a ser maleável dentro das bobinas, antigamente era em vidro. Em Bodocó, eu passei apenas de 52 a 58. Eu saí com 6 anos de Bodocó, quando meu pai pediu transferência para melhorar a condição de ensino, para a gente ter escolas melhores. Naquela época, a criança entrava na escola com 6, 7 anos apenas, né? E foi quando ele foi transferido para Triunfo, em Pernambuco, que foi uma escolha muito errada dele, porque a gente saiu do grande sertão, do profundo sertão, para uma serra de 1000 metros de altitude, que é a cidade de Triunfo, em Pernambuco, fria, naquele tempo era muito frio.
E a gente viu que tinha feito uma coisa errada e ele pediu uma nova transferência e a gente foi transferido para Timbaúba, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. E lá foi quando eu ingressei os meus primeiros anos de escola, apesar de que em casa a gente já tinha o ensino das primeiras letras, dos primeiros números, a gente praticamente já chegava na escola sabendo um pouquinho de muita coisa do que a escola nos daria. Então eu fiz a escola em Timbaúba, que foi uma coisa bonita, porque foi toda a minha escola praticamente, até o científico foi em Timbaúba. Foi na época que eu precisava alçar voos e tive que sair de lá para cortar o meu cordão umbilical da cidade, da minha família. E foi quando eu me aventurei aí para o sul do país, mas não como uma pessoa retirante, né? Eu fui como uma opção de vida em termos de cortar o meu cordão umbilical de casa. E eu fui nessa época parar no Rio Grande do Sul. Eu optei em ir lá para os finais, para poder ter uma outra visão de mundo. E lá eu tive experiências muito pesadas, muito ricas, mas muito pesadas, muito sofridas. Porque lá eu cheguei sem experiência nenhuma de emprego, sem nada, sem datilografia na época, sem nenhuma carteira assinada, nada, tudo em branco. E lá o meu primeiro emprego foi num posto de gasolina, fazendo às vezes de frentista e ao mesmo tempo cobrindo a parte de suporte do posto, que era lavagem e lubrificação de automóveis lá nos fundos do posto. E vez por outra, por ser um nordestino e ser uma pessoa precisada e solteiro e livre, de vez em quando emendava o expediente do dia com a falta do vigia de noite, acidentalmente, e eu botava a espingarda nas costas e ia ser vigia de noite e no outro dia tinha que continuar o trabalho. Então era um peso, era uma coisa meia, vamos dizer assim, dura, mas foi onde eu também me temperei na minha vida. Nesse íntere que eu estava no Rio Grande do Sul, já estava trabalhando numa loja de cine, foto e som. Como eu entendia de fotografia, passei no concurso dessa loja para gerenciar essa loja e eu estava saindo do hotel, fui para a loja e longe, a cidade ainda fria pela manhã, sem ninguém ainda nas calçadas direito. E eu vim andando na calçada e vi um vulto lá na frente da loja em pé, com uma mala. E eu olhei, eu digo, o que será aquilo ali? E eu fui me aproximando e eis que, para surpresa minha, era minha mãe que tinha saído de Timbaúba, a quase 4.000 quilômetros, sei lá, de distância, para me visitar e conferir onde é que eu estava. E eu fiz ainda 1 ano e meio de biologia, quando eu estava tentando ver se partia para a educação física, que era noutra cidade, e que eu não consegui 15 minutos de diminuição do meu expediente no emprego que eu tinha, e eu desisti de ficar por lá depois de 3 anos nessa estadia lá numa cidade chamada Ijuí, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E voltei para casa com saudade, depois de 3 anos, e vim fazer vestibular em Recife em Educação Física. E fiz Educação Física até, na época era 3 anos, e nesses 3 anos eu fiz o concurso do Banco do Brasil. E quando faltava 2 meses para eu me formar, 2 ou 3 meses para me formar, saiu o concurso do Banco do Brasil e saiu a minha nomeação para uma cidade bem próxima, poucos quilômetros da minha cidade natal, que eu fui lotado para a cidade chamada Araripina, a última cidade do estado de Pernambuco, lá no finzinho do mapa, e foi onde eu tive outra experiência, que foi começar no Banco do Brasil. Eu passei 29 anos como caixa bancário. Algumas pessoas até achavam que eu tinha estagnado, que eu não tinha capacidade ou qualquer coisa parecida, mas ali era a minha praia. A minha tendência era uma tendência social, a minha tendência era de relações humanas.
E o canto mais bonito, mais rico que existia dentro do banco em relações humanas era o caixa. É uma experiência rica de relações humanas a ponto de ter coisas assim quase hilárias, mas emotivas. Um dia entrou uma senhora, o salão estava vazio, a gente estava disposto nos nossos guichês, e entrou uma senhora de uns 70, 80 anos, com alguém trazendo ela, guiando ela à entrada no banco. E eu estava no lado oposto do salão, a porta era no lado oposto, e ela veio com essa senhora, com a maior dificuldade, ela engomando os pés, né, andando com dificuldade. E as duas vieram, eu já estava me preparando para atendê-las, achando até que era um aposentado do fundo rural, coisa assim parecida. E quando as duas pessoas chegaram, as duas senhoras chegaram, a mais nova e a mais velha chegou no meu guichê, a mais idosa levantou o rosto para mim, eu tinha uma barba mais curta, preta, um cabelo comprido também, e ela olhou para mim, se benzeu, silenciosamente, não disse uma palavra, baixou a vista, virou-se e foi embora, né? Eu, inclusive, chorei nessa hora porque foi muito emotivo aquela velhinha me tratar como o Sagrado Coração de Jesus Cristo, que normalmente tem nas salas das casas do Nordeste, e que eu tinha mais ou menos um tipo parecido com aquela figura cristã do Sagrado Coração de Jesus. Quando eu tinha passado no concurso do banco, eu não sabia que a minha futura esposa também tinha passado no mesmo concurso, né? A gente criou um laço muito forte porque trabalhamos a vida inteira nas mesmas agências e vivenciamos praticamente 30 anos de banco unidos, né? Isso fortaleceu também a nossa capacidade de relação matrimonial. E ainda hoje é um esteio, é uma figura, minha musa, minha amada, e o amor que eu vou levar para o resto da minha vida eternamente. O Nordeste tem uma coisa belíssima, fortíssima, e que eu acho que é um campo fertilíssimo que ainda não tem, eu acho que não tem os estudos necessários ainda para medir, para aferir o que foi, o que é ainda essa coisa bonita que é a feira. E nesse local existe assim quase que um contrato velado, inconsciente, de um abraço de duas figuras diferentes, né? Os ricos e os pobres se unem no mesmo canto, porque é o canto da subsistência, que é a compra, que é a troca, né? E aquilo vinculava também um pouquinho essa questão social das pessoas terem amenidades, afetividades com aquelas pessoas que você virava freguês, virava fiéis fregueses daquelas compras. E a feira, para mim, ela tinha a reunião de coisas graciosas feitos matizes, todos os matizes, todos os odores, a paleta de cores era uma coisa imensa, era linda, era bela, né? E ainda tinha o comportamento. E esse comportamento e as manifestações, que é onde eu era mais apaixonado, que eram as manifestações sociais, por exemplo, dos cantadores de viola, dos emboladores de coco, do homem da cobra, né? Do babau, que a gente tinha aqueles bonequeiros que ia com o seu babau para vender ali suas pomadas milagrosas, né? Os seus remédios, a sua panaceia toda. Você tinha um raizeiro que no fundo, na realidade, era um bioquímico, era um químico,
Era um farmacêutico, era um sujeito que entendia de todas as meizinhas que existiam, né? Então, essa coisa desse palco aberto, em céu aberto que é a feira, ele era estonteante, ele simplesmente, a gente não tinha tempo suficiente, uma feira não dava tempo da gente ver tudo. Então, todos os sábados, uma das coisas que eu tinha como programação era ir à feira, era mergulhar na feira. Eu tive a experiência de ter um banco na feira. O meu pai, para fazer com que a gente tivesse uma educação econômica, comercial e entender o sofrimento do que era a sobrevivência, ele botou um banco na feira para mim e para o meu irmão. E todos os sábados a gente saía de 4h30 da madrugada para montar esse banco e passar até 3, 4 horas da tarde com esse banco na feira. Então eu tive a experiência de assistir à feira, viver a feira e também ser um feirante. Olha a laranja, olha a banana, né? Olha o doce, ou inclusive um sussurro de gente falando, né? A feira, ela é muito significativa para o colorido, né? Para o colorido, a gente perceber como somos coloridos e como somos essa miscigenação, né? De pessoas, de coisas, né? É tanto que, por exemplo, se a gente for para uma feira, a gente só vê, a gente se envaidece com tantas coisas, né? Com tanto colorido. É magnífico esse encontro do rural, do campo com a cidade, vamos tratar assim, do campo com a cidade, numa feira. Porque, sabe, geralmente nessas cidades pequenas, o cidadão que mora hoje na cidade, ele morou um dia lá no campo. É muito comum isso. E aí um dia qualquer ele saiu do campo e foi morar na cidade. Mas tem as raízes ainda lá no campo. E quando chega no dia de feira, seja sábado, segunda, domingo, qualquer dia, mas um dia da feira, ele vai encontrar geralmente um compadre. Eu digo que é feito do encontro dos compadres, é o encontro dos compadres. E é nesse dia que todo mundo se encontra. É o dia da fofoca, é o dia da gozação, é o dia da notícia, do noticiário popular, de boca em boca, né? Então é justamente no meio disso que a gente entra e se deleita. Você de repente se vê num mundo em que você se transforma em mais um. Você é um deles. E eles estão ali no seu mundo recebendo você e recompensando você da forma que eles acreditam que é. Todo mundo que eu conheço tá na feira, a saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota lenha, atiça o fogo, vem pra cá. Todo mundo que eu conheço tá na feira, razoada na feira. De repente os brincantes vão à feira, fazer da feira um momento de encontro, um momento em que as pessoas nativas ou transeuntes, ou mesmo que estão ali apenas para fazer seus negócios, tenham um momento de deleite. Então é isso que acontece na zoada na feira. De repente nós começamos a dançar, de repente a gente passa o chapéu, e isso tem sido uma beleza. Todo mundo que eu conheço tá na feira, a saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota a lenha, atiça o fogo, vem pra cá. Todo mundo que eu conheço tá na feira, a saudade faz o ponto no lugar. Se o calor da gente é brasa de fogueira, bota a lenha, atiça o fogo, vem pra cá. Nos tornamos naquele momento brincantes para animar, para ilustrar aquela feira que é o tal momento de celebração entre os universos da cidade e do campo.
a poesia não é uma coisa tão distante da gente, né? Alguns têm mais facilidade, outros não têm, mas a poesia não é distante do nordestino. Por isso que a gente tem tantos poetas e tanta coisa bonita em cima da literatura e da poesia. E eu enveredei em preparar cordéis, né? Eu exercitei cordel e no fim tenho hoje talvez uns 130, 120 títulos de cordel, alguns graciosos, alguns interessantes. Nessa brincadeira do cordel, eu também tive a oportunidade, e acidental, porque eu não sabia, eu verti o cordel para a linguagem braille, e foi depois considerada a primeira edição de cordel em braille no Brasil, foi minha. Não que alguém não tenha vertido o cordel para braille, mas ninguém tinha feito uma edição com 10 números numa caixinha. E nós fizemos isso em 2005 e foi uma coisa muito bem recebida no país todo. E o cordel é outra coisa, outro campo bonito feito à feira. No cordel você se solta para o lado que você quiser. Tudo que você quiser cabe num cordel, né? E ele tem um facilitador de você não ter essas exigências literárias de ter que ter concordância, tem que ter isso. O cordel, inclusive, abraça neologismos interessantíssimos. Essa coisa da narrativa também me fez lançar um livro de contos. Eu preparei 32 contos e lancei um livro chamado Concaso, com 32 contos. Foi outra investida minha em cima da literatura. Eu tenho um projeto chamado Recital de Poesia, que funciona há 20 anos dentro da Escola Santa Doroteias. O projeto inicial era colocar o aluno junto com o poeta local, o poeta da terra, o gosto pela leitura da poesia. Eu montei da seguinte forma: os meninos, os pequenos, eles trabalharam em cima da própria poesia do Marco de Aurélio, trazendo essa ideia descritiva do sertão. Com o fundamental, nós já colocamos essa referência da feira, essa referência do religioso para o ensino fundamental 1 e 2. E para o ensino médio, como tem uma concepção mais abrangente, de discussões, de olhar crítico, então eu coloquei como tema cerca. E essa cerca era exatamente essa cerca que barra essa cultura nossa. E o próprio Marco de Aurélio diz assim: quando um povo perde a sua cultura, é porque esse povo é muito pobre, né? Porque esse povo ele não foi ensinado a valorizar. Então eu digo, vamos derrubar essa cerca. E o Marco de Aurélio ele consegue resgatar essa memória da cultura nordestina e ensinar para esses jovens que a cultura está aí, né? A cultura popular, a cultura da oralidade, o cordel, né? E que diz sobre nosso povo, e que diz sobre nossa origem, sobre nossas raízes. Isso é o que importa, e chega aí de forma linda, de forma maravilhosa. Depois da literatura veio, por conta da fotografia, gente, o cinema, né? Eu parti para a produção de curtas-metragens. Já que eu tinha a estética da fotografia, ficaria muito fácil partir também para o cinema. Mãe dizia que era pra gente nunca ir para aquele lado. Fabricação estrangeira, material tirado do fundo da terra, lá perto das tenebrosas quinturas. Sem pestanejar, por lhe digo com toda certeza, quem fez esse serviço sabia o que estava fazendo. Pois sim.
Essa coisa foi outro campo gostoso, outro campo rico, bonito, onde eu fiz muitas amizades com pessoas ligadas ao cinema, onde eu tive essa experiência de fazer, sem curso nenhum, uma ousadia de captação de imagens como laboratório. E a gente terminou fazendo boas coisas, belas, bonitas coisas, principalmente aproveitando a textura do sertão. Companheiro de alforria, penoso é o caminhar pelas estradas do mundo, para quem vive a procurar alguma paz encontrar. O silêncio de uma estrada, quando em boa companhia, alegra a alma da gente, faz o viver mais contente, enche o peito de alegria. Conversando desarmado, de um igual para outro igual, para-se o sertão inteiro, como a brincar no quintal. Vai-se uma estrada, vem outra, uma serra, outra adiante, mas em boa companhia, tudo vira alegria, manifesto bem querer. Por isso, meu companheiro, malungo, bom estradeiro, a amizade é remédio, cura mágoas, faz viver. Por isso, meu companheiro, malungo, bom estradeiro, a amizade é remédio, cura mágoas, faz viver. Lado a lado a gente aprende sobre coisas, pedra e chão, que a alma em sossego espelha um coração. Olho o rio, vejo o rio, suas águas vão pro mar. Olho as pedras, vejo pedras, sem tratados e sem regras, o silêncio é seu cantar. Nós funcionamos e atuamos como resgatando uma prática medieval de ida, e até mais antiga, né? Quando o pessoal viajava pelo mundo cantando. A experiência da viagem muito grande para mim, eu acho que para todo o grupo. Até para o próprio Marco, que já tinha uma certa experiência de viajar para o interior e ter contato com os poetas populares, como eu falei, sempre mais do Cariri, mas de toda a Paraíba. Às vezes ele viajava muito para o sertão, mas era mais concentrado no Cariri. O nosso trabalho ficou mais concentrado pelo Cariri. Às vezes o momento legal da viagem era o caminho, porque é no caminho que você observa, que você pega uma cena inusitada, isso me lembra inclusive uma obra de Gessie Quirino, que chama Paisagem no Interior. Ele descreve essas cenas e nós, nessas viagens, somos capazes de ver boa parte delas em loco, ao vivo, né? Foram várias que eu fiz viagens com o Marco, várias. Eu não estou lembrado agora de quantas, mas foi uma experiência muito boa, porque só em Monteiro nós tivemos umas 5 ou 6 vezes, só em Monteiro, né? O cara tinha uma van maravilhosa, toda pintada de cordel para se embrenhar no meio do interior dessa Paraíba. Então, assim, muita paixão, né? Muita paixão. E eu tenho a honra, a grata honra de ter convivido com o Marco esses tempos, né? Marco e a sua Roseli maravilhosa. Ele sempre andava com a câmera a tira-cola, ele parava e tirava foto. Eu dizia, Marco, o que foi? Ele fez, nada. E aí tirava uma foto. Eu dizia, tu fosse tirar foto desse negócio aí? E eu não me dava conta, com a imaturidade da juventude, eu não me dava conta do quão importante era o que ele estava fazendo. O quão resistente é isso, o quão profundo ao mesmo tempo que resistente é. Eu me lembro de uma passagem muito interessante onde nós
chegamos na árvore símbolo do Cariri, que é a craibeira, que foi tombada por pessoas ligadas ao Instituto Histórico Geográfico do Cariri, e essa craibeira virou o xodó de Marco, ela foi meio que adotada. Então outro dia nós a enfeitamos com fitinhas coloridas e parecia um local de peregrinação. Parar numa estrada para alimentar uma árvore de afeto, de sentimento, de abraçar uma árvore, de enfeitá-la com fitas. Marco vai, compra fitas coloridas, escolha a cor com a qual você quer enfeitar a nossa árvore. Passou a ser a nossa árvore, passou a ser um marco criado por Marco de Aurélio. Isso é maravilhoso, quer dizer, a pessoa que marca, né, que cria marcos por onde passa e está sempre voltando pelos mesmos lugares com uma visão diferente e com uma atitude diferente. Uma vez ele aguou a craibeira, outra vez ele enfeitou com fitinhas. E o que será que ele vai fazer da próxima vez? Por isso, meu companheiro, aluno bom estradeiro, a amizade é remédio, cura mágoas, faz viver. Por isso, meu companheiro, aluno bom estradeiro, a amizade é remédio, cura mágoas, faz viver. Eu tive a grande oportunidade de encontrar um maestro muito bom chamado Roberto Araújo. Formamos um grupo de música armorial, né, que também é uma coisa bonita da nossa região, um gênero bonito de nossa região. E nós fundamos um grupo chamado Armorial Cordas de Caruá. Destinado a música e poesia, unindo a música armorial de Roberto Araújo, com Marcelinho, não é? Com a poesia dele, que tinha tudo a ver, porque é centrada na poética popular nordestina. O ponto da proposta era buscar, com uma relação entre música e literatura e poesia, uma novidade, uma mistura, um experimento novo dentro da semântica regional e do Nordeste. E, aliado a isso, veio a letra poética de Marco, que tinha uma sinergia mesmo, além de um contato literal bastante grande com o que a música trazia. Aboiar é viajar sem sair do canto, é virar anjo sem precisar chegar no céu. Cada aboio se solta de mato adentro, se engalha num juazeiro, se trepa em qualquer lajedo, somente para se sentir solto. Um aboio vale um sentimento espichado, como um alfinim de cana boa, de estampo escuro ou um aperto de coração. Revela um amor, uma dor, palpitação, escorrega seu dono pro mundo de fora. Aboiar é falar alto o que não se sente, ouvindo tudo o que se sabe. Aboio de vaqueiro é ser meio vaqueiro e meio gente. Os saraus poéticos, musicais, têm sido uma alternativa para mostrar esses talentos que muitas vezes estão ocultos da sociedade, das pessoas em geral, e são fantásticos, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos dos saraus produzidos pelo Marco de Aurélio com sua rede de colaboradores e outros artistas, outros poetas, que é uma forma de reunir esses artistas e mostrar para as pessoas, para a sociedade local e regional, quantos valores nós temos. Uma das possibilidades foi conhecer os artistas daquela terra, né? Esses saraus nos possibilitava isso.
E assim, o próprio conhecimento com os membros do grupo, né, que Marco intitulou de Os Sete Bocas de Luz, como por exemplo Sivaldo Andrade, que é um sanfoneiro lá de Serra Branca, Roberto Araújo, né, que tinha o grupo Cordas de Caruá junto com ele, Aide Camelo Fonseca, que é uma grande intérprete, compositora lá do Recife, Pedro Soares eu já conhecia de muito tempo, e assim, Carlos Pereira também, né, foi uma figura assim, que a gente acabou se empreendendo, se embreando junto também nessas empreitadas de sarau. A gente tem uma proposta bem diversificada. Primeiro a gente leva alguma coisa já mais ou menos formada na cabeça da gente. Alguma coisa. O resto é improviso, né? E tem também a participação de pessoas daquela localidade. Marco de Aurélio abre o palco, abre o espaço para pessoas, valores locais. Porque seria a prata da casa, né? Ou seja, a gente vem de fora e vai valorizar aquele camarada, e aquele camarada também vai se valorizando e vai valorizando o trabalho da gente presente naquela comunidade. Uma coisa que eu acho muito fantástico é o quanto os saraus eles trazem novos elementos, né, artísticos, né? Ele instiga inclusive novas pessoas a produzirem poesia. E aí a gente quando se encontra nisso, é como se fosse um alimento, é como se a gente estivesse alimentando de uma coisa que nos dá força. E é muito instigante, com muito entusiasmo que nos provoca, está se encontrando nos saraus e está versando sobre o sentimento, né? E são sentimentos diversos. O Marco desempenha um papel muito importante, assim, ele faz o que as instituições, como por exemplo, vinculadas ao Estado, deveriam fazer e não fazem como se deveria fazer, né? Então ele frente a esses trabalhos, ele consegue fazer isso e consegue angariar, amealhar, fazer ajuntamento de pessoas do bem, assim, né? de poetas, de cantores e cantadores, e isso é muito interessante, além de divulgar municípios como, por exemplo, Cochichola, Serra Branca, São José dos Cordeiros, Monteiro, Sumé, o Congo, né? São vários municípios de lá. Ele faz uma movimentação com a população local em cima de valores culturais locais ou loco-regionais, onde a temática nordestina, no seu contexto cultural mais amplo, essa temática é abordada. E consegue a capacidade de liderança também, de convencimento, ele consegue atrair essas pessoas simples, mas que guardam muito da nossa memória. A coisa mais linda do mundo, porque às vezes o bode está dormindo, só precisa de um cutucão para acordar, né? Falando bem caririzeiro mesmo. Então, essa ida do sarau para essas comunidades, né, para mais perto do pessoal que está fazendo a cultura acontecer, para o terreiro dessas pessoas, é impressionante. Porque assim, você pode, como eu disse, acordar alguém que está lá adormecido, né? Como você dá um movimento diferente àquela comunidade, porque a gente sabe, eu, uma pessoa do interior, de uma cidade chamada Zabeleta, de 2.000 e poucos habitantes, eu sei o quanto é difícil as pessoas de lá verem a arte na sua essência. E Marco de Aurélio veio aqui para Monteiro, aos poucos, foi chegando, e daqui a pouco ele chegou com a trupe completa dele, praticando essas ações, ele provocou bastante reações, ou seja, a gente participou, né, simplesmente cedendo o espaço, ou seja, a calçada da Casa Progresso, que se tornou um palco dessas apresentações, desses saraus. Isso faz dele um artista muito especial, porque ele não se contenta apenas em produzir o jarro de flor que ele produz, mas ele se preocupa em fazer com que as outras pessoas plantem os jarros e em semear isso mais adiante. É uma característica muito desse ativismo cultural dele, desse poeta, desse artista, mas que se encanta com a possibilidade de espalhar essas sementes mais. Porque ele tem muito essa índole, que tem a ver também com a cultura popular. Esse encanto do agricultor com a terra, né, que prepara a terra, lança a semente, molha,
cuida dela, e aquela plantinha pequenininha vai nascendo e contemplando o mundo, e assim faz Marcos de Aurélio. Ele se encanta com esse processo da vida, e aí ele, no seu processo de ativismo, é na verdade um processo de semeadura, um processo de espalhar mais ainda essas sementes. Meu Padre Denciso, valei-me, minha Nossa Senhora. Que diabo é isso, meu Deus do céu? Vixe, Nossa Senhora. Poeta! Poeta! Eita, que susto, tá bexiga! Poeta, rapaz, que quiser me matar, poeta, pelo amor de Deus! Ah, Chiquinho, o que foi que tu fizeste pra estar nesse canto aqui, Chiquinho? O que foi que fizeram com você, rapaz? Rapaz, esse aí, rapaz, eu dei um cochilo, rapaz, quando eu vi, por mim, mumificou. Vixe, Nossa Senhora, quantos anos mais, Chiquinho? Faz muito tempo, o povo tá tudo atrás de tu, Chiquinho. Me pergunta todo dia, cadê Chiquinho, cadê Chiquinho? Pensaram até que eu tinha desaparecido contigo, Chiquinho. Ei! Nossa Mas tem negócio pra dizer, poeta. Poxa, o que foi? Por quê? Eita, lasqueira! Viva, viva! Vamos embora! Vamos embora, Chiquinho. Eu acho que agora a gente bomba, viu, Chiquinho? Ave Maria, mas Chiquinho, tu tá parecendo uma múmia, Chiquinho. Eita, não é isso, rapaz? Já pensou? Tu sabe que tu tá no Egito. Agora eu vou te contar um negócio. O cabo acordar depois de não sei quantos anos, dar de cara contigo, poeta. Ninguém merece, não. É isso, Chiquinho. Me respeite, Chiquinho. É isso, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Eita, lasqueira, segura. O Marco, ele é um personagem ambulante. Eu digo sempre que ele é... A gente sempre passa assim e fala, cara, que figura curiosa. Aquele cabelão, aquela barba. Então a gente sempre ficava observando ele de longe. Mas o conhecer ele mesmo, o trabalhar com ele, foi no Forró Fest, né? Eu comecei o trabalho com o Forró Fest em 2006. E aí em 2008 a gente resolveu convidar o Marco de Aurélio para fazer uma participação, até então uma participação curta, né? Num jogo de cordel com o Chico Forró. E aí acabou que a coisa funcionou muito bem, né? E aí acabou surgindo várias possibilidades de trabalho, né? O Marco é um cara muito versátil, né, de trabalho, e a dupla funcionou maravilhosamente bem. Então a gente improvisava muito, chegava no local, como a gente fez uma vez uma gravação do Chico Forró e Marco de Aurélio, onde a gente chegou lá e tinha um danado de um jumento e uma carrocinha que era tipo uma carroça de geladeira. Rapaz, aí eu digo, Marco, vamos botar, tu fica sentado aí, bota o Chico Forró do lado, eu vou pra dentro da carrocinha, bota um bocado de troço por cima de mim, fica escondido e tu sai com a moléstia com o jumento puxando essa carrocinha na estrada. Aí era o que tinha na hora e a gente fez e foi um sucesso danado isso. Mas foram situações que a gente teve que criar na hora. E assim, era por isso que funcionava bem a brincadeira da gente no Forró Fest. Poeta! Ei, rapaz, tu pensava que ia ficar de fora, era? Tem perigo não, meu filho. A gente é igual, a gente é feito de caatinga, rapaz, só meio agarrado assim, é feito de sovaco e caatinga. Poeta, olha, tô passando aqui pra dizer que eu tô com saudade de tu, viu, moleque? Olha, tu não esquece não, rapaz, tu ficasse passar lá em casa pra nós fazer uma farra esses dias e não botasse os espelhado, não foi? Tô te esperando, viu? Eu vou me embora que o pessoal tá chegando aí, viu? Mas olha, qualquer coisa tu vai lá em casa, viu? As portas estão abertas, viu, meu filho? Até mais! Eita lasqueira, segura, poeta! Ui! Ele também faz entrevistas com pessoas que são fulcrais para a motivação cultural regional. Essas entrevistas ele faz com a consciência de que ali está sendo guardada a memória, mas não é só guardada, a memória que vai ser repassada para gerações vindouras. A cultura tem uma coisa muito rica que eu me senti tanto mergulhado dentro dela, fazendo parte dela, mas ao mesmo tempo também sendo espectador. E nessa questão de ser espectador, eu tive a necessidade de formular produções que captassem, registrassem manifestações populares. Quando eu fiz a série Tesouros do Cariri, foi uma forma de guardar para a posteridade a memória dessas figuras, tanto para elas como para a região e como para pessoas que não entendem ou não sabem, porque normalmente eu fazia esse trabalho
no terreiro delas. Eu não tirava elas do lugar delas para levar para um estúdio, para um canto qualquer diferenciado do terreiro delas. Paraíba do Norte, adeus, mana, boa noite, baiana, eu cheguei. Paraíba do Norte, adeus, mana, boa noite, baiana, eu cheguei. Se eu ainda voltar nessa terra, eu renovo baiano outra vez. Se eu ainda voltar nessa terra, eu renovo baiano outra vez. Paraíba do Norte, adeus, mana, boa noite, baiana, eu cheguei. Se eu ainda voltar nessa terra, eu renovo baiano outra vez. Paraíba do Norte, adeus, mano. Boa noite, baiano. Eu cheguei. Se eu ainda voltar nessa terra, eu renovo baiano outra vez. E aí vai. Nós temos aqui em Monteiro pelo menos 6 ou 7 personalidades que se enquadraram dentro dessa proposta de Marco de Aurélio, Tesouros do Cariri. E é muito interessante pelo seguinte, porque são pessoas que poderiam até passar desapercebidas ou fazeres. Quando Marco de Aurélio converge esse olhar para aquele fazer ou para aquela pessoa, isso leva o foco para aquela atividade ou pessoa. Até o título pomposo, né? Tesouro do Cariri. Por exemplo, eu faço parte dos Tesouros do Cariri. De repente eu me senti também tesouro, né? Senhores dono da casa, peço agora permissão para contar minhas memórias, histórias do meu sertão, que se acende em fogueiras nas noites de São João, que se acende em fogueira nas noites de São João. Corre Zefa, traz a lenha, Bastião traz o tição, Chiquinho traz a viola, Rosinha traz o quentão. Vai ser festa a noite inteira, vai começar a função. Vai ser festa a noite inteira, vai começar a função. Marco de Aurélio é um caçador de talentos, né? E nessas andanças dele e sua equipe, aqui pelo Cariri paraibano, ele percebeu um potencial artístico dos moradores dessa região, sobretudo aqui de Monteiro, onde deu aquele estalo para que ele pudesse criar um projeto, Tesouros do Cariri, onde eu tenho o imenso prazer de fazer parte de uma das edições, né? E Marco, ele tem esse olhar clínico de observar os artistas que até então estão ali escondidos, que não têm muita visibilidade. E ele é de suma importância no tocante à descoberta desses talentos que até então estão ali incubados. E a gente fez esse trabalho lá no sítio ali, procuramos um local bem legal que ele queria no sítio, tá mostrando porque a origem do meu pai é a origem, né, do sítio, a origem, né, de agricultores, tal, a família de agricultores. E a gente gravou esse episódio, né, com o Marco de Aurélio. Eu e meu pai lá, tocamos lá, conversamos, meu pai falou muito sobre a história dele, um pouco da vida dele, né, quando ele começou a tocar, tal. Toda vez que venho aqui, aumenta mais o meu sofrer. Me dá vontade de chorar, eu fico sem saber o que fazer. Eu venho pra matar minha saudade, mas a saudade é quem quer me matar. Eu guardo tudo na lembrança, o meu tempo de criança e o meu lugar. Eita, saudade danada. De repente ele me liga e disse: Sivaldo, teria como a gente fazer
Eu estava aqui pensando fazer um tesouro do Cariri e eu pensei em você. Teria como a gente fazer, é tal dia, aí me disse a data, agora tem que ser só música autoral sua. Eu digo, eita, rapaz. Aí eu fiquei por ali, eu não era acostumado com essas coisas, né? Sempre toquei meus forró. A minha vida maior foi em banda, né? Eu já comecei a tocar em banda sem saber tocar. Já foi uma coisa, já, como diz o ditado, na pressão. Como diz o ditado, eu aprendi a tocar na marra. Saí da roça, né? Que eu vivia na roça. E comecei a tocar na tora, como diz o ditado. E aí aceitei o convite, né? De fazer o Tesouro do Cariri. Mas eu digo, mas o que eu vou tocar lá? Que músicas eu vou tocar? Aí eu comecei a varrer aqui e a compor, sabe? É de Remígio que eu vou falar, essa cidade linda é o meu lugar. É meu cartão postal, a minha joia rara, carrego no meu peito onde quer que eu vá. Marco de Aurélio, a partir do momento que tomou essa iniciativa, que é uma iniciativa, como diz, independente, esporte clube, né? Independente de todos os poderes, né? Ele inclusive coloca em xeque, né? O que é que nós estamos fazendo, né? Para valorizar nossos artistas locais. Uma forma interessante de promover cultura, resgatar, sempre no sentido de querer mostrar uma terra, um Brasil que é nosso, uma Paraíba que é nossa, que muitas vezes mesmo está esquecida por conta dos meios de comunicação de massa que não abre esse espaço para se mostrar essas coisas. Menina, eu espalhei esse vídeo por tudo quanto é canto, porque ele falava muito de mim, né? Um dia a gente consegue chegar onde a gente quer. E onde a gente quer não é muito longe não, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser bem tratado. Na verdade, eu acredito assim, eu não sou tão purista não, eu sou muito ousada, na verdade, sabe? Então eu acho assim que eu teria que nascer em Zabelê para fazer o que eu faço. Nascer e voltar para Zabelê, Eu não posso ficar, digamos, 10 anos sem voltar a Zabelê, sabe? Eu tenho que voltar, eu tenho que me alimentar para poder cantar. Então a entrevista que Marco fez nesse projeto lindíssimo que rodou o Cariri, mostrando algumas pessoas que desenvolvem arte, uma arte que tá afim, é bem afim do que ele gosta, né? E muita gente bacana falando no vídeo, eu me senti privilegiada. E esse vídeo funcionou muito para mim como um release documentário, né? Esse trabalho abriu uma imensidão assim para mim, muito grande, que eu comecei a tocar, aí eu montei um trio, comecei a tocar, botei um nome do trio, depois eu digo, não, rapaz, eu vou usar meu nome. Eu vou usar meu nome que eu acho que fica melhor porque eu não estou trabalhando para ninguém, sou eu mesmo, então é Sivaldo Andrade. Aí comecei a trabalhar com Sivaldo Andrade, e aí abri um canal no YouTube também, toda semana eu estou colocando todas as terças eu coloco vídeos novos, né? E assim, fui ficando bem conhecido através do Marcos de Aurélio, viu? Foi através dele que as portas se abriu, como diz o ditado. Né? E isso é um trabalho que eu sempre achei muito bacana o Marco fazer, porque é uma parte do trabalho que a Companhia Boca de Cena faz com os mestres de babau tradicional aqui do estado. Muitas deles são figuras maravilhosas, mas que ficam à margem. Quase ninguém vê mais o trabalho desse pessoal. E aí o Marco ele faz isso, só que ele faz isso buscando desde do cantador de excelência, do rabequeiro, do cantador de viola, do repentista, do cordelista, sabe, dos artistas, na verdade, dessas comunidades. Isso é muito bom. Essa relação que ele tem, essa forma, essa facilidade que ele tem de dialogar é muito bom, né? Por isso que eu digo assim, eu acho que o Marco de Aurélio, ele é o personagem que ele é. Ele é um personagem que ele faz parte desse universo. Então, quando ele chega, ele dialoga de uma forma muito tranquila. A gente olha o Cariri como uma área geográfica, sabe?
Mas o Cariri, na realidade, é uma nação, é um povo, né? E é um povo que eu acho que pela construção do seu nascedouro, das suas origens, é uma região que tem uma força muito grande, porque juntou o coração humano à fortaleza, vamos dizer assim, a força que é a terra de um semiárido, sabe? É uma terra que aparentemente morre a cada seca e que renasce com força, com beleza. É uma força da natureza, como diz Ariano Suassuna, é um mundo da ordem do grandioso. Isso também nos induz a ter uma capacidade de estética, a ter uma capacidade de uma paleta bonita de cores, né? Então eu acho que a gente se enriquece com essa passagem do tempo, tão antagônica, de polos tão extremos, sabe? Quem está aqui muitas vezes no litoral, no Brejo, não faz ideia do que é o Cariri. Culturalmente, poeticamente, né? Em termos de hospitalidade. Então, o Marco de Aurélio sacou, percebeu, se apercebeu dessa riqueza cultural e mergulhou naquilo ali como se ele nunca tivesse saído dali. Parece que ele realmente, de fato, saiu do lugar, mas o lugar não saiu dele. O que é belo é aquilo que chama você, conecta você com a sua ancestralidade. Aquilo faz com que você se conecte a essa raiz de vida primordial. É muito forte a nossa raiz cultural, artística, poética, né? Musical, a arte no geral, né? O Cariri tem isso muito latente, muito forte. Essa busca pela nossa identidade é uma coisa de nos valorizar muito enquanto limite, né? Do meu estado, do meu município. E quando eu me percebo sobre esse limite e eu domino esse meu limite, aí eu consigo identificar meu valor. A resistência, sim, em mostrar que esses valores não morrem, que essas histórias não morrem, essa cultura não morre, esse homem, essa mulher. Mesmo essas pessoas em tempos contemporâneos estejam inseridos dentro dessa modernidade, dessa contemporaneidade, mas ele está sempre resgatando valores que aparentemente desapareceram. Esse cara que respira essa cultura e que respira essa sensação da gente querer pertencer àquele espaço que é nosso e que por muitas vezes a gente se desvincula por causa das correrias da vida, por causa da necessidade de sair do seu lugar para ir para outro lugar. Marco, ele respira isso e ele puxa você para esse lugar sempre, né? Isso é muito impressionante. E esse amor que ele sente, você vê em todas as ações que ele faz. E isso nos enche de mais força para viver mais um ano, me enche de mais força para viver mais experiências, para produzir mais arte, para produzir mais sentimento, para produzir mais emoção. E esse pensamento não é só um pensamento romântico, ele é mais telúrico, ele é mais inconsciente, ele vem sem você querer. Então, essa teluridade é uma coisa como se fosse uma coisa que você nunca pudesse escapar dela. Você simplesmente se solta e vivencia o que ela é.
Marco é humano ao extremo, ele humanizado como é, Marco de Aurélio, tem essa necessidade de aprender, de trocar informação, de trocar comunicação, a arte com as pessoas nativas, né, das cidades onde nós passamos. Então, realçaria o aspecto ético. Infelizmente, na contemporaneidade, a gente fica enfatizando o que já devia ser uma situação natural. Mas, como a gente tem visto muitos exemplos em que a ética é posta de lado, vale a pena valorizar quando nós nos encontramos com alguém que não fale de ética, mas seja ético. Não precisa falar, é ser. É naturalmente ser. Marco de Aurélio me fascinava muito a maneira como ele trabalhava e sabia dissimular as coisas, dispensar as coisas. Ele tinha uma habilidade incrível, né? O grau dele de sensibilidade é muito, muito forte. Por isso, eu tenho Marco de Aurélio como uma pessoa sui generis. Dentre as boas amizades que eu adquiri na vida, eu tenho Marco de Aurélio como essa amizade. Só porque ele é de uma relevância incrível, né? O Marco de Aurélio não é o tipo de criatura humana que não poupa esforços para ajudar uma outra pessoa. E principalmente se esse ajudar estiver dentro do universo cultural. Gosta de ser pontual, sabe, nas coisas que ele faz. Sabe? Pessoal, de tal hora, a gente está saindo de tal hora. Então, meia hora antes é bom que já está pronto, aguardando, porque quando dá aquele momento, se não tiver ninguém, ele vai só, entendeu? E chega nos eventos, dependendo do evento, ele para começar às 7 horas, um exemplo, né? Se não tiver ninguém, ele começa. Ele é assim, né? Ele gosta das coisas tudo certinho, bem pontual, bem bacana. E é bom que, assim, incentiva e nos ensina a ser desse jeito pontual, que as coisas eu acredito que só funciona se for assim. Apesar de gostar de trabalhar com ele, mas acho que eu dou muito trabalho para ele, porque, como eu digo, ele é meticuloso. E eu não, às vezes eu gravo uma coisa, aí tá mais ou menos, eu digo, não sei se é porque a gente foi trabalhar depois de velhão, que eu fiquei menos meticuloso ainda. Aí eu digo, não, Marco, tá bom, eu acho que ficou bom danado. Aí ele, não, que bom danado, vamos gravar novamente. Aí ele é muito perfeccionista, mas isso é bom. Ele é tão organizado que quando a gente começava a traçar o roteiro de uma viagem dessas, ele era o primeiro a chegar na mesa, o primeiro a falar, a gente terminava a reunião e embora ele ficava lá, porque ele precisava de pelo menos 3 planos de contingência. Então o plano A, o plano 1, era a apresentação propriamente dita. Como a gente havia proposto 90% ou 100% das vezes. O plano B era se um de nós tivesse algum problema de saúde ou alguma incapacidade, algum impedimento. Ele tinha um plano para a falta de cada um. E depois um plano para ele sozinho ser capaz de levar o espetáculo ou a apresentação se fosse necessário. Então, era muito engraçado, porque ele se programava para quase todas as variáveis que pudessem acontecer. Eu ficava olhando para ele incrédulo. Eu olhava e dizia, rapaz, calma, não. Eu sei que as coisas dão errado, mas não é tudo também que vai dar errado, né? Muitas vezes a gente diverge de Marco, só para ver Marco em ação. Cala de boca. Divergir também é bom, tem hora. Então teve um dia que Marco queria ir para um lugar, a gente foi por outro, só para brincar, né? Só para fazer aquele papel de menino rebelde, como ele nos chama, Guaiamum. Juntar os Guaiamum, ou juntar os Guaiamum. Junta Guaiamum, que eu duvido, né? É impossível. Quando a gente se espalha e ele quer juntar, e lá vai. E ele já sabe, tem hora que Marco joga a toalha e diz assim, rapaz, eu vou me embora, vocês se virem. Isso é muito bom. Ele tem o seu método, né, de poupar energia, né?
E muitos de nós, às vezes, queremos extravasar essa energia, porque não é brincadeira não, depois de um sarau daquele. Ele está aqui e já está tendo outra ideia, e liga para mim, vamos fazer uma peça, arranja uma roupa aí, fazer um papel de rainha. Vamos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teatro. Teatro sem texto. Um teatro improvisado. A gente viaja nas ideias dele. E eu arranjei aqui uma fantasia de carnaval, me vesti de rainha. E Marcos era um Don Quixote e Pedro Soares era um cantador. E isso deu uma loucura, mistura de elementos, sabe? E fizemos tudo improvisado. Todo o céu vai ser obrigado a derramar água todos os dias, às 4 horas da tarde, porque a rainha vai assinar um decreto decretando que tem que chover todo dia e não chove. Pronto, tá resolvido. Todo dia. E daqui a pouco, naquela brincadeira, a gente está discutindo questões muito sérias de não resolução por indecisão política. Não há água porque não há uma decisão política. Não há água porque há uma indústria da seca sendo alimentada. E da loucura, a gente vai passando ideias muito sérias e depois faz um debate com a meninada, muito produtivo, é muito bom. Marco é bom danado. Eu já disse até para ele, Marco, eu devia ter lhe conhecido, você é um cara que eu devia ter lhe conhecido desde a adolescência por aí, da infância e da adolescência, não só agora depois de velhão. Aquela figura dele é uma figura que traz várias leituras, tá? Várias leituras, e quando você conhece, ele é múltiplo mesmo. Ele ganha significação diferente em qualquer tipo de produção que ele venha fazer. Então, seja no cinema, seja na poesia, seja na fotografia, seja na direção, você começa a perceber um índice de valores que ele dá a cada produção dessa. Enquanto a gente corre tanto atrás das gestões públicas, Marcos não vai atrás de ninguém. Marcos não quer saber de governo, não quer saber de prefeitura. Eu estou dando um depoimento aqui das coisas que ele faz. Ele é avesso. Talvez seja aquela coisa da essência do artista tão natural, que não tem paciência com burocracia, para lidar com essas lógicas de responsabilidade fiscal, de não sei de quê. Então, o que ele tem, ele faz na modéstia dele, nas condições dele, com as pessoas que ele consegue aglomerar em torno dele e dizer, vamos fazer isso aqui, e faz nas condições dele. E isso é uma atitude bonita. A gente foi uma vez para Monteiro com o documentário prontinho, já prensado, de Dejinha de Monteiro. E a gente foi para o Teatro Jansen Filho para expor esse documentário lá para as pessoas de Monteiro. E eu me arrepio quando falo isso. E aí ele colocou o documentário para rodar lá num data show e tal. E a gente assistindo, normal, tranquilo. E Dejinha, com aquela naturalidade dele, espontaneidade de homem do sertão, de forrozeiro nato, de primeira linhagem. Quando terminou o documentário, Marco de Aurélio está com as mãos postas assim e desce a arquibancada do teatro, se acabando de chorar, porque emocionado pela riqueza, né, que acabara de ser mostrada naquele momento, que era Dejinha de Monteiro, e tinha tantas outras pessoas que poderiam ser mostradas, não é? Cada um com o seu jeito de ser ali naquela terra. A primeira coisa que Marcos me perguntou sobre como se dava para eu sobreviver da música. E eu disse, Marcos, desde os meus 17 anos, que eu saí de casa com 17 anos, que eu me sustento com a música. Até hoje, graças a Deus, vem dando para me virar, sabe? Para mim, como diz o ditado, defender o cuscuz. Mas assim, quando entrou essa pandemia, assim que entrou a pandemia, ele me ligou logo. Sivaldo, como é que tá as coisas aí?
Meu irmão, e aí, meu irmão, como é que tá as coisas aí? Você tá precisando de alguma coisa? Como é que tu tá se virando aí? Eu digo, Marcos, eu tô continuando aqui dando as minhas aulas, tá dando para mim me virar. Aí ele disse, tá certo, meu irmão, mas qualquer coisa, viu, eu tô aqui. Eu digo, beleza. Ele é esse cara bem presente. O Marcos, uma vez ou outra, sempre me liga e ele me comove quando ele diz, meu bichinho, ele me chama de meu bichinho, né? Você tá bem? Marcos se preocupou comigo em momentos difíceis da minha vida, eu já passei por momentos difíceis, como todos passamos. E Marcos soube e ele sempre ligava, vem aqui para casa, venha conversar. Ele tem demonstrado assim um grande carinho, uma grande preocupação. E eu falo isso não por mim, mas porque eu sei que da mesma forma que ele é assim comigo, ele é com muitas outras pessoas. É de eu estar em casa assim, e daqui a pouco o telefone toca e eu atendo, e ele diz assim, Betinho, é apenas para saber como é que você está. Meu amigo, para mim isso não tem preço. É de uma grandeza enorme. Grande Marcos de Aurélio, pois Oliveira lhe brinda. Falei desse grande homem, fiz uma homenagem linda. Agora eu falo cantando pra ficar melhor ainda. Sua luta não lhe finda, você sabe muito bem. Esse trabalho de Marcos não vai perder pra ninguém. Uma das grandes cabeças que a Paraíba tem. Ele que só faz o bem, toca em sua partitura. Entre Oliveira e Marcos deve estar na mesma altura. Oliveira no repente e Marcos é na cultura. Salve este grande amigo, um guerreiro lutador. Faz cordel, é cineasta e grande declamador. E não falta quase nada para ser um gênio autoator. Marcos é desbravador, se levanta na aurora, desalienando um povo que pela tristeza chora. Um dos maiores talentos que eu tenho visto até agora. Nesta Paraíba fora, do Cariri ao sertão, investiu com seu dinheiro dando a definição, sem precisar dos poderes, emprestar nenhum tostão. Essa minha saudação é feita em forma de prece. Eu faço com minha alma, aí você não esquece. Você merece de tudo e a Paraíba agradece. Esse seu talento cresce do princípio até o fim. Você é desbravador, entre a pedra, entre o jardim. E aqui estou às suas ordens quando precisar de mim. Marcos é grande o talento, receba do amigo seu. Nós temos dois apelidos que o destino nos deu. Você é pássaro cancão e o papa-figo sou eu. Um abraço, amigo meu, saúde e felicidade. Riqueza, sonho de amor e para você prosperidade. Seja feliz no trabalho, que quem você aprecia sabe desse seu talento e da sua sabedoria, que só pode ser enaltecido com a alma da poesia. Oliveira de Panelas, para tu, bicho do mato. Valeu!
Thank you.